capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Há um texto do qual eu quero tomar base, versículo 15. O versículo 15 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Mateus usa referência de algo falado há quase 700 anos atrás. O versículo 15 diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. Versículo 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que vivia na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, como se trata de um culto missionário, um congresso, o 15º, e na minha compreensão, tendo em vista que agradeço ao pastor Osmar, coordenador, com todos que com ele coordena esse trabalho, e tendo em vista a grandeza desse trabalho, subentendo que quando a gente se reúne para tratar desse assunto, é para fortalecermos e sermos renovados. Quando nós observamos o texto, os irmãos hão de convir que Mateus, ele relata algo que Isaías profetizou. E obviamente que tudo que está escrito nos evangelhos foram escritos depois da vida, morte e ressurreição de Jesus, obviamente. O que é interessante é que, se nós observarmos a decepção da geração adâmica e da geração de Noé, cuja própria Bíblia conota como uma geração pecadora e uma geração confusa, então Deus estabelece e põe em prática um projeto missionário de resgate. Israel é colocado em evidência por meio de uma chamada de uma visão transcultural. Quando Deus vai a Abraão, ele faz a proposta, não algo impositivo, mas Deus lhe diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. As entrelinhas do texto nos mostram um diálogo, questionamentos e respostas, a ponto de Deus motivá-lo por pormenores mais que importantes na sua vida. Em suma, Abraão acredita na proposta e aceita o desafio. O propósito de Deus era gerar em evidência um berço espiritual, para que através de Israel o seu amor, a sua misericórdia fosse expandida a todas as nações da terra. Então Israel se torna o projeto espiritual de caráter missionário mais forte e mais importante, porque Deus colocou em evidência. Veja que Israel é um projeto específico, missionário, a ponto que posteriormente
A Bíblia mostra que Deus foi, por meio de Isaac e de Jacó, estabelecendo a aliança até Israel crescer e ficar um projeto temível, admirável por todas as nações. Com o passar dos anos, Israel perde o foco, Israel perde a vocação, porque é bem verdade que a palavra vocação tem origem no grego, vocare, ou chamar, tendência, inclinação. Israel perdeu o foco do que foi chamado. Então Israel se entrelaçou, mas Deus não desiste, vai usando profetas, vai falando, vai insistindo, mas Israel não se volta. Aí vem a advertência com o cativeiro, e os irmãos percebam que neste período anti-cativeiro, em um marasmo dos judeus, Deus já usava Isaías. E veja que esta região que o próprio Mateus relata, quando Isaías profetiza acerca da região da Galileia, ou da região dos gentios, ou nações, como fala Mateus, era uma região menosprezada, era um marasmo, a decepção era tanta, que é no capítulo 9 que Isaías profetiza acerca do Messias, quando o rei Acais vendeu o direito da dinastia davídica a Síria, a Tiglat-Pileser, quando não havia mais esperança de um rei da dinastia. Aí é quando Isaías faz menção que desta região sombria, menosprezada, nos confins de Zebulon, ia aparecer uma luz, e o povo que jazia na região de sombra e morte iria ver dali brilhar a esperança, uma luz. Vem o cativeiro, 70 anos de dissolução. Deus vai e traz os judeus de volta, agora unificado, porque na deportação a região do norte foi levada primeiro e os samaritanos vieram. No cativeiro houve a junção com o advento do persa, e quando Deus tira-os do cativeiro, voltam para Jerusalém. O projeto é restabelecido. Com o passar dos dias, Israel, ou os judeus, perdeu e não voltou mais o foco para que foi criado. E o que acontece? Eles aprenderam o comércio na Babilônia. Os judeus aprenderam a fineza e a esperteza, segundo a história, do comércio na Babilônia. Por isso que quando eles voltaram, já não queria mais se dedicar, porque os três conceitos mais próximos da vocação está na entrega, no trabalho e no amor. Então eles perderam, e em vez de investir e recomeçar o foco missionário, eles começavam a comprar areia fina, areia de mármore, areia branca, e faziam as suas casas chiques, luxuosas, e não investia no projeto. Aí Deus usa o profeta Ageu
para divertir. Vocês estão preocupados com as vossas casas luxuosas, apaneladas, mas a minha casa está acabada, destruída, e vocês não estão nem aí. Quem de vocês viram esta casa na primeira glória? Pergunta Ageu a eles, e diga a eles que a glória da segunda vai ser maior do que aquela que já existiu. Diga a eles que suba ao monte e corte madeiras para recomeçar. E houve um recomeço. Mas aí vem o domínio do Império Grego-Macedônio. Quando o Grego-Macedônio assume que era o devastador império de Alexandre o Grande, então agora a coisa se fechou. Mas a língua grega, de onde provém a frase vocação, começou a se expandir em toda a terra, mas as guerras eram insuportáveis. Com a fragilidade e a divisão dos líderes de Alexandre pós sua morte, cerca de 64 anos antes de Cristo, é quando o general Pompeu, general romano, conquista a Palestina, aonde estava Israel. Aí agora a Palestina se torna submissa, submetida, tinha que se reportar a Roma, porque Deus trabalhou no contexto espiritual, usou os gregos macedônios para trabalhar no contexto cultural e usou os romanos para entrar no contexto político. Veja que foi os romanos que estabeleceram a pax, ou a paz. Então agora uma língua universal e a paz nos quatro cantos. Agora Roma predomina, e aqui está o maior problema. Roma agora precisava enviar uma pessoa de confiança para administrar a Palestina. E os irmãos sabem que a Palestina, nos tempos de Jesus, tinha algumas regiões preponderantes: Judéia, Galileia, Pérea, Decápole, Idumeia. Eram regiões que chamavam a atenção, as mais importantes. Aí Herodes o Grande, com o critério de fidelidade, esse era o critério de Roma para as nações que eles tomavam, ou as suas províncias. O critério era fidelidade a Roma a qualquer custo. Aí Herodes o Grande é enviado para a Palestina, com o poder de liderar do norte ao sul. O imperador era representado por um procurador, que é conhecido como Pôncio Pilatos. Aí quando Herodes chega na Palestina, ele teria que agradar os judeus. E para agradar, diz a história, que ele, para crescer a popularidade, propõe reformar o santuário. E a Bíblia diz que a reforma de Herodes, e os próprios discípulos se admiraram quando viram, era de encher os olhos. Então, com o advento da reconstrução ou da reforma do templo, então o templo ficou luxuoso. Só que agora Roma é quem predomina. Enquanto agora os grupos religiosos políticos, conhecidos como, entre eles destacados, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, brigavam entre si para predominar sobre o povo, como ainda hoje o é. Cada um deles queriam se impor e chamar a atenção do povo. Aí agora formam um sinédrio politicamente para representar o povo judeu, composto de 71 homens experientes, na maioria sendo fariseus. E eles eram para tratar os assuntos do povo judeu,
tanto interno como externo. Agora o sumo sacerdote torna-se a figura central. Porque quando Lucas começa a falar, relatar as entrevistas que ele fez, o primeiro tratado, ele apresenta os homens mais importantes. Herodes, que o grande já tinha morrido, mas Agripa, Pilatos, Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Então estas pessoas começaram, o sumo sacerdote tinha que prestar fidelidade a Roma, ou seja, o projeto politizou. O império dizia como fazer, e o sumo sacerdote tinha a função de representar a ordem pública. Se houvesse confusão na região da Judéia e ele não tivesse o controle, as forças armadas de Roma intervia e o sumo sacerdote era destituído e Roma assumia. Então tudo começou a girar em torno do sumo sacerdote. Então agora a coisa não era mais a chamada nem o foco para que foram escolhidos, mas agora era político e acertos, grupinhos favorecendo-se. Então diz o contexto histórico e bíblico que você vê Jesus batendo muito, que para agradar o povo eles começaram a viver de aparência. Até que dentro do judaísmo a esmola, a oferta não era caridade, era algo religioso. Por isso que os fariseus, os saduceus e outros escribas, eles faziam questão, quando iam ofertar, eles não ofertavam em oculto. Eles pegavam as ofertas e iam no meio da rua, olhavam para um lado e para o outro, e chegava, se fosse hoje, tiravam uma nota de 100 aí quando o povo via, dizia: este é crente. Então quanto mais ofertava, era símbolo de fidelidade e de santidade. A esmola, para dar esmola, por isso que eles davam para todo mundo ver, porque quando alguém dava esmola, era sinal de santidade e de ápice religioso. Então eles faziam isso e perderam o foco principal do que foram chamados, que era o amor e a misericórdia. Então agora para entrar no sistema era difícil. Não era qualquer um que era chamado para ser discípulo ou fazer parte do sistema, estava fechado. Então podia ter vocação, podia ter inclinação, mas se não fosse parente do sumo sacerdote ou de alguns chegados, não entrava. Os escribas, os peritos, os homens eloquentes na lei, agora só formavam os seus grupos de alunos, de discípulos, conforme a linhagem. Tinha que ser alguém importante, tinha que ser filho de alguém importante, tinha que ter aderente, parente lá dentro, tinha que ter um conhecimento acadêmico fora do comum, porque tinha que ter submissão ao sistema, porque era rígido e eles teriam que aprender e disseminar e pregar a ótica deste grupo, desse sistema corrompido. Eles eram tão ferrenhos no que acreditavam que menosprezavam a outra região, porque a Galileia ficava na fronteira da Ciro-Fenícia, como ainda. E a mistura de pagãos com crentes ou judeus era constante e era visível. Então a elite, o sistema que tinha sede em Jerusalém, na Judéia, menosprezava quem era da Galileia. Por isso que o termo pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré é uma das cidades da Galileia, ou seja, porque os judeus de Jerusalém ou os judeus do sistema diziam que desde o Antigo Testamento que os galileus ou o povo daquela região era misturado, não tinha um fulgor espiritual, não dava muita atenção à lei, por conta que muitos gentios migravam para Galileia e muitos galileus tinham muitos
contato com os gentios, e no sistema dizia que nenhum judeu podia ter amizade nem entrar na casa de quem não fosse judeu. Então eles não estavam mais voltados para a vocação de pregar a misericórdia e o amor. Aí diz a Bíblia, gente, isso é praxe. Qual o sistema, qual a pessoa inteligente que quer formar um projeto e não vai buscar quem tem capacidade? Só que Jesus viu o Deus que escolheu. O próprio Jesus disse: aqueles que tu me deste. Ou seja, o próprio Deus escolheu uma região obscura para chamar a atenção desse projeto de novo. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel, quando vem anunciar, ele não vai no centro político nem religioso. Ele vai em uma da cidade que nem no Antigo Testamento é mencionada, chamada Nazaré, a uma jovem humilde, simples e pobre, chamada Maria. Veja que vocação é entrega no contexto religioso. Veja que o anjo, quando chega a Maria, ele não impõe, ele propõe. Salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela se assusta, não era comum. De onde me vem esta saudação? Não tenha medo, ela se assustou. Eu não tenha medo, eu sou Gabriel, e Deus me enviou a você, porque no seu ventre vai ser gerado, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Mas como pode acontecer? Eu nunca conheci homem algum. Se preocupe não, a sombra do Onipotente virá sobre você. A virtude do Espírito Santo descerá sobre você, e o ente santo que será gerado em você será chamado Filho do Altíssimo. Ele será santo e salvará o seu povo dos seus pecados. Aí há questionamentos. Agora, Deus queria mudar o mundo usando quem ninguém tinha visto vocação. Porque, como diz o texto, era um povo que vivia numa região sombria, sem perspectiva de nada. Aí Maria sabia os riscos. Eu não posso, se eu aparecer grávida, vou perder meu noivado. Eu já sou comprometida, e pior, a lei vai me matar, é adultério. Vou decepcionar a família. Maria, tu não tem uma prima chamada Isabel nas montanhas da Judéia? Tem. Tu não sabe que ela é estéril? Sei. Ela já está grávida ao 6º mês. Para você saber que para Deus nada é impossível. Veja que quando Maria ouve isso, ela se entrega. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo as tuas palavras. Porque o que o sistema que foi chamado para descobrir isso não viu, Deus agora escolheu. Porque a parte religiosa só via no norte os galileus miseráveis, menosprezados, porque não tinha vulto político, artístico, nem famoso. Mas Flávio Joséfo já dizia, já escreveu, que os galileus tinham virtudes que chamavam a atenção, que dava certinho para a vocação que Deus queria. Os judeus, diz ele, eram laboriosos. Isso quer dizer, eles eram trabalhadores, eles eram patriotas e eram honrados. Eles davam mais valor à honra do que o dinheiro. Então não era fácil comprar um galileu. Então quando Jesus vai, quando Deus vai lá
Jesus vem, nasce. Aí Herodes o Grande, quando os magos disseram, foram lá por conta da revelação, onde nasceu o rei dos judeus. Quem? Aí Herodes já foi uma ameaça. Um rei de judeus, sim, mas tratou bem. Depois que os magos saíram, ele inquiriu uma perseguição para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o menino já era uma ameaça política. Jesus nasce. O anjo manda José e Maria ir para o Egito. Depois que Herodes o Grande morre, eles mandam voltar. E Jesus voltam para onde? Para Nazaré, para Galiléia. Veja que a situação era tão obscura, gente, que Jesus passa 12 anos sem ser visto. Veja que esses 10 anos, depois que Jesus volta do Egito com os pais para Nazaré, ele não é mencionado na história. Não tem registros, segundo eu entenda, que chame a atenção dos acontecimentos. Quando ele completa 12 anos, por questão da Páscoa e do ritual do Bar Mitzvah, então ele vem para a Judéia, aonde tudo aconteceu. E o negócio na Judéia estava feio, porque o pessoal se politizou tanto, aqueles que eram responsáveis para pregar e que tinham conhecimento da lei para ensinar e divulgar o amor e a misericórdia, eles estavam até extorquindo na troca cambial da moeda. O povo na Páscoa vinha de todo lugar de Israel com a moeda romana, e o templo não aceitava, trocava pela moeda judaica, e os líderes cobravam uma taxa, e dessa taxa eles tiravam proveito. Enviava a parte para Roma, porque a fidelidade era no imposto, e Roma tratava isso a fogo e ferro. Por isso que tinha um recenseamento para ver se o imposto era correspondente ao crescimento da população. E eles pegavam e cobravam uma taxa cambial exorbitante e começava a roubar o povo. E chegava na rua, pregava santidade, purificação, mas não vivia, só tinha aparência. Perderam a vocação. Como mudar o mundo? Como impactar? Veja que quando Jesus completa 12 anos, que a Bíblia apresenta que ele se perdeu dos pais, quando eles reencontram, ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele estava diante dos rabinos, dos peritos da lei, sendo sabatinado. E quando ele foi sabatinado, ele deu um show. Jesus tinha tudo para não voltar mais para Galiléia. Era para o sistema pegar ele e dizer: esse menino tem futuro. Qualquer criança hoje, adolescente, que é superdotado e se destaca em universidades, o Estado chega. Eu conheço pessoas que se destacam tanto nos estudos que o governo diz: não, vamos segurar esse, que esse tem futuro. Então, quando eles sabatinaram Jesus, Jesus deu um show que eles caíram o queixo. De onde vem tanta sabedoria? Quem é este menino, gente? Quem é ele? É filho de um carpinteiro lá de Nazaré. Ah, tem futuro não. É de Nazaré, é. Ah, pode esquecer. Veja que ele passa mais de 17 anos no anonimato. Só aparece agora porque a hora chegou. Lá em Nazaré, na região de sombra e morte, quase 30 anos pregando nas congregações, pregando nas sinagogas, vivendo no meio de um povo desacreditado. Foi lá que ele já viu: esse povo tem vocação, vai dar certo. O Galileu é acostumado no pesado, ele não se vende, ele é ousado. Quando ele se entrega de verdade, porque os galileus, eles não aceitavam de bom grado o domínio romano, eles eram patriotas. Aí o Espírito Santo vem Jesus e vem para o Rio Jordão. Quando ele chega no Rio Jordão, não chama a atenção de nenhum elite. A multidão estava se batizando. Quando ele põe o pé, aí João Batista para o batismo e começa a gritar do nada: eis o Cordeiro de Deus
Ele está entre nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui. Aleluia. Aleluia. Ele entra na água. Aí João Batista não quer o batizar, batiza João, para se cumprir toda a justiça. Quando ele é submergido das águas que sai, o céu abre, o Espírito Santo vem em forma de pombo. Aleluia. E o Pai fala do céu: este é o meu filho amado, nele eu tenho alegria, nele vai dar certo, nele está o meu amor. Aí a Bíblia diz, Mateus diz que saindo das águas, e Lucas também, ele volta para a Galileia. Ele não volta para a Galileia, ele vai para o deserto ser tentado pelo Satanás. Veja gente, ele era galileu, nasceu na Judeia, mas cresceu na Galileia. Então a cultura era essa. Por exemplo, isso é praxe. Se você chegar em Minas, chega em Goiás, chega no Mato Grosso, o sotaque é o mesmo. O trem está lá. Essa semana eu ri porque uma irmã estava no avião, e quando o avião decolou, ela começou a dizer: esse trem está me dando um trem. Aí eu não entendi nada. Se você for para o Nordeste, tanto Maceió, Pernambuco, a linguagem é quase a mesma. Então Jesus aprendeu, ele cresceu na Galileia e era difícil se vender. Veja que o diabo tentou de todas as maneiras, a ponto de levá-lo ao ponto mais alto do templo e dizer: tudo isso aqui é meu, o mundo é meu, tudo que tu está vendo é meu, adora-me e eu te dou a ti. Mas ele era galileu, não se vendia, era filho de Deus. Satanás, está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Em síntese, ele prega, não, ele não vai para Jerusalém. Não era hora de ir para Jerusalém. Não era hora de aparecer. Não era hora de chegar em Jerusalém e abafar no meio dos doutores. Cheio do Espírito, venceu o diabo, filho de Deus, o céu se abriu. Não, aí Mateus e Lucas diz que ele volta para Galileia, volta para o interior de novo. Vou começar lá. Quando ele chegou lá na Galileia, pregou. Aí a notícia chegou: João Batista foi morto. Aleluia. Mataram João Batista, seu amigo. Ele ficou triste. Aí Mateus diz que a luz começou a brilhar para um povo que morava na região de sombra e morte. Ele vai pregar na sinagoga. Veja que a Bíblia diz que ele ensinava em todas as sinagogas, isso nas congregações de Galileia. Agora ele vai pregar no templo central. Vamos partir desse pressuposto, aonde só estava a elite também. No dia de sábado, pastor, presidente, vice, sacerdote, sumo sacerdote, representante. E na primeira pregação que ele pregou, cheio do Espírito Santo, não aceitaram. Porque a pregação dele, que Isaías profetizou, era de caipira e o sistema não aceitava. Veja o que é que ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Até aí tudo bem. Mas ele me vocacionou, ele me capacitou para pregar boas novas aos pobres, para abrir olhos aos cegos, para pôr liberdade aos cativos, para anunciar o ano da vingança do nosso Deus. O sistema abafou, pastor Sidomar. Ele não pode pregar. Aqui você não prega mais. Para piorar, expulsaram ele da cidade. Agora, que amor é esse? O maior projeto que ia mudar o mundo, que ia impactar o norte, o sul, o mundo. Deus vai confiar em quem ninguém confiava. Porque qualquer empreendedor que tem um projeto a executar, a primeira coisa que ele faz é procurar qualificações. Você é qualificado, é formado em quê? Agora Jesus
descobre uma vocação que o sistema não viu. Mas não pode ir para Jerusalém, não pode mais pregar em Nazaré. Aí ele vai para os confins de Zebulon e mora em Cafarnaum. Já que eu não posso pregar, já que não tem alente, aí ele vai para a beira do mar. André, Pedro diz na vocação dos discípulos, no versículo posterior que a gente leu: André, Pedro, filho de pescadores, deixa isso aí, vem, segue-me. Gente, para o sul, para o sistema, era bom isso. Porque quando um mestre como Gamaliel, Riel, Chamar, que eram os top da época de Jesus, chamava alguém para ser discípulo, era honra. As pessoas deixavam o que tinha, porque ia ser elite do judaísmo. Era a mesma coisa que você tiver aqui e o governo mandar te contratar. Quem não vai para uma tarefa especial com um futuro brilhante? Então, para ser um discípulo de um mestre afamado era fácil, para pregar e aprender aos pés deles era fácil. Mas Jesus era da Galileia, expulso pelo sistema, escuso de Nazaré. Ele chega em dois filhos de um bom empresário da pesca e diz: deixa o barco aí, eu vou fazer vocês pescadores de homens, vocês têm vocação para isso, vem, segue. Tiago, João, filho de Zebedeu, vem, segue. E saiu chamando. Foi por isso que quando ele chegou em Betsaida, região também da Galileia, que Filipe era, segundo o contexto mostra, era um companheiro de André, que quando Filipe viu e começou a saber quem era ele e ouvi-lo, a primeira coisa que ele fez foi procurar o amigo Natanael. E ele chegou para Natanael alegre, feliz da vida, disse: Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, aquele que os profetas falaram, Jesus de Nazaré, ele está aqui. Aí Natanael, como era um bom galileu, sem dúvida, sem papa na língua, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem, não, vem e vê, ele é diferente, vem e vê, vem e vê. Agora Jesus vocaciona 12 homens. Dos 12, só um não era da Galileia, Judas Iscariote, para mudar o mundo. São trabalhadores, se entrega de verdade e tem amor patriotístico, e não se vende. Eles não se vendem. Então vai dar certo. A vocação daqueles homens ninguém acreditava. Deus viu aonde ninguém via. Aí, com o passar dos dias, poucos dias, aí Jesus é convidado para um casamento. E olha que era casamento de pobre, Caná da Galileia, porque casamento de rico não faltava vinho. Aí ele transforma água em vinho. Aí os discípulos se animam. Aí no outro dia a notícia começa a bombar. Aí ele entra em Betsaida. Aí começa os milagres a acontecer. Quem não tinha esperança começava a ter o poder da palavra do Evangelho, boas novas. E daí Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Aí a notícia vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando, até chegar no sistema, no sul.
Quando a notícia chega no sistema, preocupa, porque eu quero acreditar que a notícia chegou desse jeito. Sabe o que está acontecendo na Galileia? Não, o negócio está virando lá. Tem um tal de Jesus Nazareno, lá de Nazaré, que está mudando tudo. O que impactava era porque lá no sistema religioso político, eles cumpriam tudo certinho, pastor. Eles tinham culto de manhã, tinha culto meio-dia, tinha oração 3 horas, no final da tarde queimava incenso, no outro dia voltava tudo de novo, era tudo regrado, mas o coxo não andava, o cego não via, o mudo não falava. Aí agora, de onde ninguém acreditava vinha alguma coisa boa, a notícia começou a chegar no sul. Lá na Galileia o cego está enxergando, o mudo está cantando, o surdo está ouvindo, o coxo está levantado, está andando, até o morto está sendo ressuscitado. O negócio está mudando lá. Mas como é que está acontecendo isso? O Nazareno está com um grupo de ignorantes lá que estão fazendo acontecer. Aí no acontecimento em síntese, aí Jesus diz: agora nós vamos para o sul, vamos impactar o sul. Aí a notícia passava: ele está vindo aí. Aí o povo sabia, pastor Wendel. Aí já pegava os coxos, já pegava o aleijado, já pegava cego, já pegava a cama, botava nas costas e botava na beira do caminho. Eles vão passar aqui, eles vão passar aqui. Aí a Bíblia diz que quando ele apresentava com os discípulos, aí Jesus expulsava demônio, curava o coxo, abria olho de cego, e o nome de Deus era glorificado, e o evangelho era pregado. É uma conferência. É uma conferência. Deixa me segurar. Diga para quem está ao seu lado: a tua vocação pode mudar o mundo. A tua chamada, a tua escolha pode mudar o mundo. Eles começaram a mudar a Galileia, e a notícia chegou no sul. O sistema quis parar esse projeto, não aceitou. Veja que a Bíblia diz que ele veio para os judeus, não veio para os gentios. Ele mesmo disse à mulher Cirofenícia. Todo dia, você pode observar que os 3 anos e alguns dias que ele viveu, ele ensinava o amor aos discípulos. Era por isso que o sistema ficava irado, porque ele entrava na casa de pobre, ele entrava na casa de pecador, ele sentava e comia, se fosse hoje distribuía pirulito por menino. Aí os discípulos dos doutores olhavam para os discípulos do Galileia e diziam: o mestre de vocês come com os pecadores, o da gente não come não. Ele é assim, ele é diferente de vocês. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os imperfeitos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para quem é perfeito, ele veio para tirar a imperfeição e tornar o homem perfeito de novo. Deixe-me sintetizar, amanhã a gente continua. Ele vai pregando, e o sistema quer parar o projeto. E uma das coisas que mais bateu forte, veja que a Bíblia diz que o sistema, os fariseus, mandava só perito. Perito é especialista no assunto. Como os peritos especialistas da lei quer confrontá-lo para pegar ele em um erro na lei e desfazer.
Mas quando os peritos faziam a pergunta, eles davam na cara, dentro da lei. Senhor, quais são os maiores mandamentos? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí os mestres caíam o queixo e diziam: disseste bem. Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato adultério e a lei manda matá-la, apedrejar. O que é que o Senhor diz? Se ele dissesse mata, mas o Senhor não prega o amor. Se ele dissesse alguma coisa, mas o Senhor está desfazendo da lei. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Só vi a pedra caindo. Aí disseram: tem jeito não. Os peritos já voltavam convertidos. Segure só um pouquinho aí, porque eu tinha até 10 horas, mas eu vou terminar antes. Amanhã a gente continua. Então inventaram a disseminação da vergonha. Então o sistema com o poder de persuasão. Veja que a Bíblia diz que os fariseus e os saduceus eram divergentes em pontos políticos e religiosos. Se uniram. É a mesma coisa no Centrão. Quando quer alguma coisa, se junta. Então eles se uniram para parar o projeto missionário da Galileia. Aí começaram a divulgar que predominava: é miserável, é da Galileia, tem futuro não. Quem segue esse Jesus não vai muito longe não. Que vergonha é seguir a ele. E isso tomou conta de todos. Veja que só seguia ralé. Os doutores, a elite que se convertia e aceitava o evangelho, o coração queimava, mas não ia procurar Jesus de dia, só ia de noite para não ser visto. Porque o evangelho não é detratado nem agora, isso vem de longe. Ser missionário verdadeiro não é fácil. Veja que Jesus reuniu os discípulos por conta desse dito, dessa fama que diz por ele. Ele disse: vocês querem me seguir mesmo? Vocês vão ter que renunciar a vocês. Vocês vão perder nome, vão perder status, vão perder privilégio. Mas se vocês têm vocação para esse negócio, tome a cruz de vocês e siga-me. E eu digo a vocês: qualquer um de vocês que tiver vergonha de mim e da minha palavra, eu vou me envergonhar dele naquele dia, diante do meu Pai e dos seus anjos. Aí a partir daqui foi que cresceu o número de gente. Aí disseram: vamos matá-lo. Não tem outro jeito, é matar. E levaram Jesus à cruz. Para eles, levar Jesus de morte de cruz tinha algumas agravantes. Primeiro, morrer de cruz, a notícia seria: é um malfeitor, é inimigo do império, é inimigo do Estado e é perturbador da ordem pública. Os maiores e mais desprezíveis condenações estavam na cruz. Quem morria de cruz não precisava dizer mais nada, era para ser esquecido e inimigo do Estado. Então vamos matar ele de cruz, porque acaba com isso de uma vez. E levaram ele à cruz. Veja que a decepção foi tamanha, que na noite que ele foi preso, teve gente que viu milagre, gente, antes, que viveu tudo aquilo, mas fugiu. Teve gente que fugiu até nu, sem a roupa, não deu tempo de se vestir. João seguiu de longe e Pedro naquela noite espraguejou que não conhecia, ou seja, desviou-se. O primeiro dia ainda havia esperança, o segundo dia, naquela sexta-feira, foi um massacre. O primeiro dia, quando ele é crucificado, que a notícia se espalha: acabou, ele morreu. Já colocaram no túmulo, já lacraram o túmulo e o selo imperial já está lá, acabou. Aí Pedro disse: agora vamos voltar à velha vida, vamos voltar para Galileia, vamos pescar, porque acabou. Segundo dia, isso expandiu, era o assunto da hora. Terceiro dia pela manhã, eu já disse isso, se eu pudesse dizia todo dia. Eu achei lindo quando aquela escola famosa de São Paulo, ela trouxe para o sambódromo esse enredo aqui: a morte
o sofrimento de Jesus, mas não apresentou, pastor, a ressurreição. Quando eles terminaram a apresentação no Sambódromo, foram aplaudidos, ovacionados, porque na apresentação a morte terminou cantando, pulando o inferno e Jesus caindo. Então a maior emissora do país chegou lá, na hora chamou o organizador, o intérprete para o camarote, entrevistou, parabenizou pela apresentação, e ele cheio de bateu no peito e disse: cumprimos o nosso objetivo, impactamos, fizemos notícia. Então a notícia se espalhou, a morte e o inferno venceu Jesus. Mas olha para quem está ao teu lado e diga: é fake news. Porque o projeto continua. Na manhã do terceiro dia, a pedra estava removida, o lacre do César estava quebrado, e o anjo disse: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Eu disse isso, amanhã a gente continua, quero concluir. Hoje, a maior mensagem missionária. Ele se entregou totalmente, trabalhou por este projeto a ponto de dar a própria vida. Mas agora ele vai efetuar o maior da vocação, o amor. Se você perguntar a qualquer pastor presidente, a qualquer líder, quem de nós teria coragem de fazer o que ele fez? Quando Jesus ressuscitou, a notícia era uma só: se do grupo sobrou um, era Maria, a mãe dele. João está meio assim, mas ainda acredita. Mas o resto, Senhor, decepcionaram. Missões, gente, é amor, misericórdia. Porque você sabe que para estar aqui na 15ª conferência não é fácil. Você sabe que é bombardeado todos os dias. Se eu perguntar aqui, quem de nós já não pensou em desistir? Se eu perguntar aqui, tem alguém perfeito? Pensa aí, a tua mente vai mostrar algum erro. E um dos piores momentos é quando alguém erra, quando alguém é ferido. Canta, prega, adora, foi ferido, caiu. A primeira coisa que o Genival faz é excluir. Eu conheço lugares que prega, fala em missão, mas quando alguém cai, os crentes são proibidos de dar até a paz do Senhor. Caiu, está ferido, deixa lá. Jesus não fez isso. O que eu achei interessante é que mesmo no terceiro dia, sabendo que ouviram Jesus ressuscitou, mesmo assim abriram mão. Os discípulos de Emaús, no terceiro dia, pegaram as malas e disseram: vamos desistir. Decepção total, com medo do sistema, com medo da represária, humilhados, decepcionados, uma crise psicológica tamanha. Vamos voltar. Pegar as malas para a aldeia de Emaús, cerca de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. O que eu acho lindo, gente, é que Jesus agora estava ressuscitado. Ele viu 2 missionários desistindo. Ele bota o pé na poeira de novo. Ele entra no caminho para acompanhar eles na conversa.
E quando ele chega entre os dois, ele faz uma pergunta: vocês estão falando de quê? Aí a Bíblia diz que Cleopas, entristecido, decepcionado, perguntou: tu és o único estrangeiro aqui na região, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O que? Sobre Jesus o Nazareno, um homem poderoso em obra, profeta de Deus, e como os nossos líderes mataram, como os nossos sacerdotes mataram ele, se bem que hoje já é o terceiro dia, algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas desceram o couro em Jesus, gente. E Jesus olhou para eles e disse: oh, como vocês são tardios em acreditar no que está escrito. Será que a lei e os profetas não dizem que era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Aí a Bíblia diz que ele começou a pregar de Moisés até a ressurreição. Quando ele foi terminando de pregar, a noite chegou e chegaram na aldeia. Os discípulos entraram na aldeia e ele passou direto. Constrangeiro, diz o texto, constrangeiro ele: Senhor, já é tarde, é perigoso demais, essa estrada é terrível, perigosa, fica com a gente essa noite. Não, fica. Ele ficou. Entrou na casa: tem alguma coisa para comer? Tem aqui uns pãozinhos, me dê. No detalhe, no partir do pão, alguns historiadores dizem que quando ele pegou o pão para patria, história, não está escrito. Aí os discípulos viram o buraco do grampo na mão, olharam para o outro e disseram: é o mestre, ele veio nos buscar. Quando olharam para frente, ele não estava mais. Na hora, perderam o medo da noite, perderam o medo do sistema, perderam porque eram corajosos, eram ousados. Na mesma noite está escrito: arrumaram a mala e voltaram para a missão, voltaram para Jerusalém. Ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo. Na outra noite, quero acreditar, sintetizando, madrugou, vai para a areia do mar, gente. Esperar quem? Tem um barco ali que está vindo com um monte de desviado, missionário desistido. Ficou esperando eles voltarem. Quem ia atrás do desviado daquele, gente? A Bíblia diz que Pedro espraguejou. Isso é palavra que não era concernente. Quando Pedro vê, é o mestre. Saltou da água, se vestiu e fez carreira. Deu comida a Pedro, deu pão, deu peixe. Tu me amas, Pedro? Quem faria isso? Amo. Cuida das minhas ovelhas. Em nenhum momento ele passou no rosto o erro do Pedro. Ele foi resgatar tudinho. Este é o princípio de a vocação que fomos chamados. Um amigo meu, um sargento do exército americano, que viu no Afeganistão, ele disse: Geno, quando a gente vai para a guerra, já vai pronto. O treinamento, o preparo é pior do que a guerra. A gente é preparado de uma forma para morrer por duas coisas: pela pátria e um pelo outro. Então quando o exército vai para a guerra, a gente já morreu quando fez o juramento. Ali o que vinha é lucro. Então quando a gente vai para a guerra, se possível eu morro por você e você por mim. Fechado. Eu vou defender você. Ele disse: Geno, tem hora que no meio da batalha, alguns amigos pisam no campo minado, a bomba explode e joga o corpo muitos metros para cima. Quando volta, já volta sem as pernas. Na lógica, não serve mais, não serve. Mas o treinamento disse: está respirando ainda? Tá. Bota nas costas e traz para o acampamento. O tiro acertou em cheio, mas ainda está respirando? Tá. Bota nas costas. Você sabe que nesta conferência chegou alguém ferido. Você sabe que nessa conferência chegou alguém querendo desistir porque não aguenta mais. Alguma bala, alguma bomba atingiu ele de alguma forma. Mas olha para quem está ao teu lado, diga: ainda está respirando. Diga: vai ficar para trás não. A minha vocação é resgate.
Fica de pé para terminar. Amanhã a gente continua. Se você puder, com permissão do pastor, com todo respeito, vira para essa pessoa que está do teu lado aí. Se for do mesmo sexo íntimo, me ajuda aqui, pastor Wendel, com todo respeito, me ajuda aqui. Vira para ele assim, diga para ele: missionário. Mas fala para ele: missionário. Tô nem aí como você chegou na conferência. Quero saber como você vai sair dela. Aleluia. Diga: vou sair restaurado. Vou sair renovado. Porque a minha vocação não é para desistir. Diga: depois dessa conferência, se encontrar alguém por aí que pensou que eu ia desistir e que o ferimento ia me matar, dá um recado a ele: quebrou a cara, porque se depender de mim, você não fica para trás. Você não fica para trás. Abraça ele. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.